Depois eu vou ter que cortar aqui. Olá, boa noite, Valdete, seja bem-vinda. Boa noite, Adair. Olá, Celeida, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Aparecido, boa noite também para você. Olá, Silvano, boa noite, seja bem-vindo também. Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês. Com certeza, Cido. Todo dia nesse horário é ao vivo mesmo, ao vivo e a cores, como se diz. Olá, Ricardinho e Lúcia, boa noite. Boa noite, Joyce Kelly, seja bem-vinda. Graças a Deus, Aldete, tudo bem? Olá, Amanda, boa noite para você. Boa noite para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, sejam bem-vindos. Luísa Nalim, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Célia, boa noite, seja bem-vinda. Sou Luiz Alberto, boa noite para o senhor. Muita paz para todos nós. Olá, Natália, boa noite. Seja também muito bem-vinda. Olá, Fabiano, boa noite para você. Jossanã, boa noite. Aos nossos companheiros aí da Bahia, sejam todos muito bem-vindos. Também a Natália, né, Santa Catarina. É um prazer imenso poder estar aqui compartilhando com vocês esses momentos. Aliás, compartilhando com vocês essas leituras, né? Hoje é dia de nós fazermos mais uma leitura. Olá, Wagner, boa noite, seja muito bem-vindo. Sentimos sua falta ontem. Boa noite, Maria Aparecida, seja bem-vinda também. Olá, Leda, boa noite. Leopoldina, boa noite também para você. Ana Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Rita, boa noite para você, para sua família, para a netinha, principalmente. Leda, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Lídia. Olá, Marcileia, Guilherme, Luciano, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Boa noite, Henrique. Olá, Selma, boa noite também para a Ninha, para o Adriano. Boa noite para a Sinara. Renata Cristiane também, sempre nos acompanhando. Renata Gomes. E vamos aproveitar esse instante para nós fazermos as nossas preces, pedindo a Jesus, a espiritualidade, a permissão para iniciarmos, né, esse nosso momento de leitura destas obras básicas. Olá, Fabiana Caldas, Fabiana Dove, Shirley, sejam todas muito bem-vindas. Bem, meus queridos companheiros, que nós possamos então agora nesse instante fazermos a nossa prece, elevarmos o nosso pensamento e principalmente buscarmos no nosso interior, como a Maí acabou de colocar aqui, boa noite, Maí, buscar Jesus dentro de nós, exatamente essa energia e essa vibração do Mestre, que é o que nós precisamos e muito nesta noite e nestes momentos. Boa noite, Terezinha, boa noite, Fátima Dove. Sim, precisamos muito da presença do Cristo junto a nós, a nossa humanidade, e pudermos colocar esses pensamentos do Cristo na mente de todas as pessoas que estão habitando o planeta nesse instante, principalmente aqui no nosso Brasil. Pudéramos ter o poder de apresentar e fazer com que Jesus encontre morada no coração de todos,
para que a gente possa e consiga, pelo menos, entender, assimilar os momentos pelos quais nós estamos passando e, é claro, nos conectarmos com o Criador. Sobretudo, aproveitando esse instante através da oração, que nada mais é do que essa conversa íntima com Deus. Por isso desejo a todos vocês muita paz, muita tranquilidade, muita serenidade, e que durante esta nossa leitura, que o nosso pensamento possa permanecer vinculado ao pensamento do nosso amigo espiritual, do nosso anjo de guarda, que junto com toda esta equipe também mantenha os seus pensamentos junto ao Mestre amado e querido Jesus, para que o nosso planeta se fortaleça, para que as pessoas que habitam este planeta, encarnados ou desencarnados, se sintam acolhidos e, principalmente, se conectem ao Criador em busca de uma paz mundial. Bem, meus queridos companheiros, a gente pede sim nesses instantes muita paz, muita tranquilidade, serenidade, porque os momentos são e estão cada vez mais delicados, mas nós não vamos aqui entrar em méritos algum, principalmente porque o nosso principal objetivo neste planeta é procurar vencer a nós mesmos e trabalharmos nesse processo de busca pela própria evolução, na conexão com o Criador, cumprindo todas as suas leis e, sobretudo, entendendo o que acontece com o nosso próprio planeta. Estamos vendo e estudando praticamente em todas estas obras, e vimos ontem no Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles que aqui estavam, tanto nos tormentos voluntários, né, que também texto de Fénelon, quanto no outro texto, onde a gente está percebendo, e da semana passada também, que as principais causas dos nossos sofrimentos é essa desconexão, se eu posso assim dizer, com tudo aquilo que é perfeito, e em especial com as próprias leis divinas. Quando a gente quer colocar as nossas leis, ou quando nós queremos colocar a nossa justiça acima da própria justiça divina, quando a gente quer que as coisas sejam diferentes porque nós não concordamos, e aí nós trazemos os tormentos voluntários para nós mesmos, ou seja, nós trazemos o sofrimento para a nossa realidade, nós trazemos o sofrimento para a nossa vida. Infelizmente, é assim que acontece. Por isso que a gente consiga encontrar, sobretudo, a paz, para que nesses instantes a gente consiga assimilar bem todos esses conhecimentos que Jesus nos legou e que a espiritualidade hoje vem nos trazer. E em especial essas informações que os espíritos que nos antecederam e que auxiliaram Kardec na obra da codificação também podem contribuir para o nosso aprendizado. De modo especial, hoje, dando sequência à leitura O Céu e o Inferno, dois espíritos suicidas que têm muito a contribuir. E é claro, uma das histórias que mais me comoveu desde quando eu li esse livro pela primeira vez, que era da mãe com o seu filho. Mas a gente já vai iniciar. Primeiramente, deixa eu acabar de cumprimentar a Eliane, o Ricardo, a Eveline, a Roberta, a Gabi, cumprimentar aqui a Flávia Andréia, né, a Fátima, já falamos boa noite mais uma vez, Fátima, boa noite, Sr. Antônio e Isabela, boa noite também, Adriana Valério, Paulo Iter, Lucélia, os dois aí de Conchal juntos, que legal. Boa noite, Filomena, boa noite, Adriana Alvarenga e Adriana Dantas, sejam todos muito bem-vindos a mais esta leitura que nós estaremos fazendo aqui, desta obra fantástica, maravilhosa, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, aprendendo com esses companheiros nossos que desencarnaram pelas portas do alto extermínio
algumas informações importantes, relevantes e que nos auxiliará a entender um pouquinho essas próprias condições que as pessoas ou os espíritos, digamos assim, despreparados, acabam exatamente enfrentando quando se afastam desta ligação, desta conexão com o próprio Criador. O primeiro deles é o espírito de François Simon Louvet. É interessante porque esta é uma das comunicações e comunicações espontâneas. Kardec sempre chama atenção. Quando a comunicação é espontânea, não tem nem que falar assim, olha, foi o próprio médium que influenciou e que... Não, a comunicação é espontânea porque o espírito chegou e de repente, sem que ninguém imaginasse, sem que ninguém pensasse, ele deixa a sua comunicação. Ele escreve ou ele conversa com aquelas pessoas naquela reunião. E repitamos, sempre uma reunião totalmente preparada ou fluidicamente preparada, cercada por espíritos com objetivos nobres e, de modo muito especial, a codificação da própria doutrina espírita. Então tinha toda uma proteção e um amparo espiritual para que aquela equipe pudesse trabalhar com isenção e principalmente livre de influências que poderiam desvirtuar o objetivo da espiritualidade superior e, é claro, do nosso mestre amado e querido Jesus. Então, nessa comunicação, o espírito já chega e já pede piedade para a sua alma, que ele mesmo chama de miserável e que estaria passando por cruéis torturas. E que torturas eram estas? Ele mesmo citava, olha, o vácuo, o espaço, ele estava caindo e morrendo. E aquela imagem ficava se repetindo na sua mente. Daí estas suas torturas. E ele dizia que teve uma existência muito miserável. Chegou inclusive a passar fome na própria velhice. E por isso ele acabou se entregando ao vício da bebida. E ele naquele instante sentia vergonha e desgosto por tudo isso. Teve os seus sofrimentos, teve as suas dificuldades, mas, infelizmente, ele se despediu dessas provas de uma forma não muito convencional. E, é claro, estava naquele instante arcando com as consequências do seu próprio ato. Ele conta que ele queria morrer. Ele queria desistir, ele queria acabar com tudo, mas principalmente ele queria acabar com o seu sofrimento, porque ele achava que aquele sofrimento não poderia existir pior. Olha para vocês verem, ele achava que não poderia, que não conseguiria, que não tinha sofrimento pior do que aquele que ele já estava passando. Ele chegou a passar fome e por isso se entregou ao vício da bebida. Mas, exatamente por querer desistir ou querer acabar com o seu sofrimento, ele não coloca aqui, e nem a espiritualidade traz a sua verdadeira intenção, porque a gente sabe, estudamos na primeira parte do livro Céu e Inferno, que a intenção conta muito, tá? Mas eles não trazem aqui. Ele queria sim acabar com a sua vida, porque ele queria acabar com o seu próprio sofrimento. Daí ele quis morrer e atirou-se do alto de uma torre, para exatamente colocar fim naquilo tudo. Só que não houve fim. Não. E este era exatamente o momento, porque como ele havia se atirado de uma torre, esta era exatamente as cenas que ele sempre revivia na sua mente. E como a gente diz, a nossa mente é uma fonte criadora, nós vamos criando aquilo e Augusto Cury também nos ensina, as emoções elas vão dando vida ou vão dando realidade aos nossos próprios pensamentos. Vocês imaginem ele revivendo aquela cena. E ele dizia, eu sofro tanto. Orem por mim. Ele estava pedindo pelo amor de Deus. Por quê? Porque ele sabia e tinha sido orientado que as orações e preces ajudava a aliviar
o sofrimento. O simples fato dele estar ali contando a sua história seriam alguns momentos que ele teria exatamente de, vamos assim dizer, entre aspas, de esquecimento. Então ele deixava de lado aquela cena que o atemorizava, aquela cena que o torturava, que era exatamente ele caindo e ele não conseguia ver o fim deste próprio sofrimento. Ele não conseguia ver, ele não conseguia enxergar o final, o fundo. Ele só se via caindo, caindo, morrendo e voltando novamente àquela mesma cena. Para vocês verem, a situação era delicada. E já faziam 6 anos que ele não saía daqueles pensamentos torturantes. 6 anos. O próprio Guia do Médium vai contar, e depois Kardec vai dizer que eles foram atrás para poder buscar essas informações. E acharam sim, no dia 22 de julho de 1857, eles acharam e identificaram aquela pessoa que, exatamente nessas condições, que estava bebendo muito, pulou do alto de uma torre. Pulou de um alto de uma torre e desencarnou. Acharam ou encontraram ali exatamente o seu corpo, o identificaram e levaram o corpo para a casa de uma das suas filhas. Aconteceu isso por volta de 4 horas da tarde. Ou seja, eles foram atrás, porque como não foi ninguém ou espírito algum que foi evocado, e ele veio e trouxe a comunicação espontaneamente, Kardec e sua equipe, vamos verificar, realmente é assim, realmente havia acontecido aquilo, identificaram a pessoa, era um senhor que tinha 67 anos de idade, e ele mesmo fala na sua comunicação, e faltava tão pouco para ele terminar a sua existência, e ele se arrependia. Por que eu fui fazer isso? Orem por mim. Ele pedia, aliás, ele implorava por oração. Repito, gente, 6 anos revivendo aquela cena na sua mente, que segundo ele, repito, era torturante. Isso nos mostra, e Kardec vai exatamente colocar essa nota, que cada caso é um caso específico no plano espiritual. As consequências, ou, entre aspas, o inferno que nós vamos vivenciar, ele é diferente para cada pessoa, mesmo os espíritos desencarnando da mesma forma. Aqui nós estamos falando no autoextermínio. Ele aqui visualizando essa cena. E aí a gente já passa para o próximo episódio da mãe e do filho, que, como eu disse para vocês, para mim foi, desde quando eu li, uma história que me marcou bastante, que me marcou muito, pelo próprio desespero e pela situação que as pessoas ou os espíritos acabam se colocando quando nós não conseguimos entender, quando nós não conseguimos assimilar as leis divinas, quando nós não conseguimos nos conectarmos com o próprio Criador. E a história é o seguinte: um filho de um casal de 21 anos de idade, acometido de uma doença grave, estava exatamente no fim da sua própria existência. E, sabendo daquilo e sentindo ou pressentindo o final, porque as suas dores eram realmente atrozes e provavelmente ele já estava experimentando esses sintomas ou essas reações do desligamento, várias pessoas estavam ali presentes. Ele chama a sua mãe, lhe abraça com muito carinho e inclusive agradecendo por tudo. E a mãe, naquele momento de desespero, repito, com outras pessoas próximas, ela simplesmente diz: vai, meu filho, precede-me que não tardarei a seguir-te. Só que as pessoas ouviram aquela frase e falaram: bom, isso aqui é exatamente coisa assim de alguém, de uma mãe que está desesperada pela própria situação. Repito, nós estamos acostumados com a ordem que nós colocamos ou reputamos como natural, como a gente está vendo lá no
no Evangelho segundo o Espiritismo, nos bem-aventurados os aflitos. Nós estamos acostumados com as coisas naturais. E aí de repente, se fosse um homem de bem, teria morrido. Ou a morte de pessoas, crianças ou pessoas, ou mortes prematuras. Morte de pessoas amadas. A ordem natural é essa, que os mais velhos vão antes dos mais novos. Só que nós não somos robôs. Nós não somos máquinas que foram ali criadas todas idênticas e com prazo de validade também idêntico. Não, nós somos criaturas e somos inteligências. Somos princípio inteligente e existem diversas peculiaridades na existência e na vida de cada um de nós. Então, a mãe, naquele momento de desespero, as pessoas falam, poxa, ela está realmente... Qualquer mãe falaria ou sentiria a mesma coisa. Só que é o seguinte, o menino desencarnou, as pessoas ali que estavam presentes depois de tudo aquilo foram procurar a mãe e a encontraram enforcada no celeiro. Este foi o fato, este foi o episódio que contaram. E aí nós tivemos, e o próprio Kardec traz, a primeira comunicação ou a primeira evocação foi exatamente a do filho. Sim, o filho vem e perguntaram, questionaram para ele, olha, você ficou sabendo do suicídio lá da sua mãe? Ele disse, sim, fiquei sabendo. E, gente, olha só por que o negócio é marcante, E ele diz o seguinte, olha, se não fosse esse desespero da minha mãe, eu estaria numa condição de feliz. É estranho, a gente precisa analisar bem essa frase, porque no primeiro momento parece assim, poxa, a culpa de eu não ser feliz é da minha mãe. Mas não é bem isso, ou nesse sentido que ele coloca. Ele quis dizer que aquilo ali realmente o marcou de tal forma que ele tinha agora uma nova preocupação. Porque ele precisaria, de alguma forma, auxiliar a mãe. Então, ele diz que a sua existência já estava programada. E a gente viu como desencarnam os espíritos na condição de felizes. É algo muito mais tranquilo, muito mais simples, Então, ele falou que se não fosse o desespero da mãe dele, ele também estaria tranquilo, ele estaria feliz, mas que, infelizmente, ela acabou tomando um caminho totalmente oposto e contrário. Tudo fruto do seu próprio desespero. Por quê? Porque ela não conseguiu suportar a prova da separação. E como ela não suportou a prova da separação e se entregou ao próprio desespero, exterminou a sua vida. E com isso, ela retardou, como diz ele, indefinidamente. Por quê? Porque vai depender exclusivamente dela, Ela retardou indefinidamente esta união entre eles. Olha que coisa realmente interessante. Veja, então o suicídio dela não gerou consequências apenas e tão somente para ela. O suicídio dela gerou também complicações, podemos assim dizer, ou dificuldades para o próprio espírito que estava ali praticamente se despedindo. Pois é, Wagner, a questão é realmente de fé. Aqui nós temos um caso de uma mãe desesperada. E você citou aqui a questão da pandemia, que muitas das vezes leva também as pessoas ao próprio desespero, porque nós não confiamos em Deus. Nós não confiamos, aliás, sequer conhecemos as suas leis e a sua própria justiça, e queremos que as coisas sejam da nossa forma. Repetimos o Pai Nosso milhares de vezes, mas sempre repetimos a palavra, mas o significado e o sentido é diferente. Seja feita a minha vontade e não a vossa. Bom, lógico que depois de evocar ele se despede e pede para orar muito
por ela. E chama atenção: ó mães, diz ele, não imiteis a minha mãe. Não, se controle, cuide da sua própria fé, acredite em Deus. Tá? Então ele pede, ele faz esse apelo para que as mães tenham paciência, tenham tolerância, cada um tem a sua prova. Tá? Então, isso aí é a parte dele. E aí, de repente, né, aí eles evocam a mãe. Evocam a mãe, e aí chega, claro, a mãe desesperada. E desesperada querendo o quê? Ora, o que foi que ela disse lá atrás, quando ela estava ali na cama, que o menino chamou, abraçou ela e ela disse: olha, vai, precede-me, que logo estarei contigo. Só que o que acontece? Como o filho entrou pelas portas do mundo espiritual de uma forma, e ela entrou, vamos assim dizer, pelas portas do fundo de outra maneira, bateu o desespero. Por quê? Porque ela não encontrou o filho. E ela chegou desesperada gritando: cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Meu filho! Vocês esconderam o meu filho de mim. E revoltada. Revoltada por quê? Porque dizia que todos ali, ela tinha oportunidade de, ainda que superficialmente, vislumbrar a espiritualidade ali presente. Ela poderia vislumbrar aquelas energias e vibrações. E por isso é que ela estava revoltada. Chamou todo mundo de seres cruéis. Por quê? Porque levaram o filho dela para o paraíso e deixaram ela no inferno. Veja como como foi a expressão dela, mais ou menos essa: vocês tomaram e levaram meu filho para a luz e me deixaram nas trevas. Levaram ele para o paraíso e me deixaram no inferno. E ela queria, por quê? Porque segundo ela o filho lhe pertencia. Lhe pertencia por quê? E aí ela, reza todo o rosário. Eu carreguei ele no meu ventre durante 9 meses. Eu o amamentei. Eu o acalentei quando ele chorava. Eu ajudei ele a pronunciar as primeiras palavras. Eu, inclusive, ajudei ele a pronunciar a palavra Deus. E é claro, a palavra doce mãe, que para ela era uma palavra doce. Eu ensinei tudo isso. Eu fiz uma pessoa, um homem inteligente, cheio de vida. Ensinei-o a amar. E agora ele vai embora cedo e vocês fazem isso comigo? Vocês levam ele e me deixam? Esse Deus não é justo. Ele não é o Deus das mães. Não é o Deus das mães. Ele não compreende nem a minha dor e muito menos o meu desespero. Como é que eu posso chamá-lo de Deus? E aí vem todo aquele trabalho. É isso mesmo, Adair, é a questão do egoísmo. Só que é o seguinte, não é aquele egoísmo como a gente está acostumado a pensar. Por isso que essa história ela é realmente comovente. Por quê? Porque nós disfarçamos, ou para nós que ainda não temos o conhecimento suficiente, a gente acha que o amor que a gente sente é um amor capaz de inclusive superar o amor de Deus. Nós não entendemos, infelizmente, o que é amor. Não. E acaba sendo justamente o que você colocou, Dari, egoísmo. Nós, não entendendo o que é amor, a gente vai achar que o mundo gira ao nosso redor e a nossa forma de pensar, assim como aqueles outros espíritos pensam que a justiça nossa é melhor e maior do que a justiça divina, da mesma forma é essa questão do amor. Ela se desesperava por isso e blasfemava. Mas peraí, que Deus que é esse? Um Deus que não enxerga o desespero de uma mãe e ainda separa? Eu vim atrás do meu filho, eu vim seguir o meu filho e agora ele está no paraíso e eu fico aqui no inferno? Não, esse não é Deus e ele não é justo. Não tem nada de justo aí como vocês dizem. Mas como eu ia dizendo, o evocador, e principalmente aquela pessoa que tinha essa função de mediar esse diálogo, ele foi falando: não é bem assim. Olha, você tem que entender, o problema é que você procurou um caminho errado.
ou vamos dizer assim num português rasgado, né? Ou vulgar, a culpa é sua. É lógico que você não vai falar isso com uma mãe naquele momento de desespero, não. Mas você tem que explicar, e o que o evocador fez exatamente isso. Olha, peraí, o caminho que você procurou não é correto. Por quê? Porque você infringiu uma lei divina. Você está sendo punida por infringir uma lei divina. Você não está sendo punida por castigo de Deus. Não, é porque você infringiu uma lei divina. E quando nós infringimos a lei, nós mesmos nos cobramos. Por que a gente se cobra? Porque a nossa consciência, que nada mais é do que essa partícula divina que nós temos, ela vai falar que nós ferimos essas leis e nós ferimos a própria harmonia e o equilíbrio do universo. Todas as vezes que nós desrespeitamos as leis divinas, nós estamos ferindo a todo este equilíbrio e harmonia com que o universo é regido. Por isso que a única coisa que existe que é real é o bem e a prática do bem. Tudo aquilo que foge ao bem e à sua verdadeira prática constitui crime contra a lei de Deus, e aí a punição ela é praticamente automática. Tá? Então ele falava, olha, como você fez isso, desrespeitou, você está sendo punida por você mesmo exatamente nessa situação. Mas ela não se contentou, ela dizia, mas não, eu julgava que Deus era melhor do que os homens. Olha para vocês verem, coisa que às vezes a gente pensa. Quando você acha ou você julga Deus melhor do que os homens, é porque você julga que Deus vai exatamente trabalhar do jeito que você quer. Ele vai abarcar as suas próprias desculpas e simplesmente pegar a borracha e apagar as suas faltas. Mas nós estamos aprendendo que não é assim que funciona. Porque, infelizmente, quem não encontra, quem não caminha pelas estradas do amor, só vai chegar no objetivo final pelas estradas da dor. E chegar pelas estradas da dor não é apenas e tão somente com o sofrimento, mas é principalmente um sofrimento que vai proporcionar a nós um arrependimento, para que este arrependimento sirva de, como nós falamos, uma verdadeira lição, para que nós não pratiquemos mais os mesmos erros, para que nós não pratiquemos os mesmos equívocos. Então o sofrimento vem para exatamente mostrar, ó, se arrependa, porque aquilo que você fez está errado. E não é castigo não, você simplesmente está sofrendo com as consequências naturais e automáticas do seu próprio comportamento. Veja, aquele que se atirou do alto da torre, ele se via caindo, o comportamento dele, ele repetia na sua mente todas aquelas imagens. Então foi Deus que fez isso com ele? Não, ele próprio fez isso com ele. E aqui, uma situação peculiar. Então ela pegava, reclamava, xingava, não, eu achava que Deus era melhor. E aí vem o evocador, não, mas assim, você tem que ter calma. Eu achei interessante também o diálogo, né? A senhora precisa ter calma, por quê? Porque blasfemando contra Deus, você não vai conseguir rever o seu filho. Você simplesmente vai aumentar esta sua distância. E ela repetiu, não, mas vocês levaram ele para o paraíso e me deixaram no inferno. E aí ela até usa uma expressão, né? Vocês me deixaram no inferno das mães. E ele falou, não é isso que a senhora está pensando. O seu filho, aliás, ele até está mais perto de você do que você imagina. Só que você não consegue enxergá-lo exatamente pela sua própria vibração. Não foi nessas palavras que ele colocou, eu que estou traduzindo aqui, mas pela sua própria vibração, pelos seus pensamentos e sobretudo pela sua revolta contra Deus. Você está colocando um véu na sua frente que não está te deixando ver e enxergar o seu filho. E essa revolta, ela apenas aumenta a distância entre vocês. E continua a falar da bondade de Deus, da perfeição
das próprias leis divinas. E essa questão da necessidade do arrependimento, para ela afastar aquela revolta, para ela afastar o desespero, principalmente porque esta ou seria a única forma dela alimentar esperanças e ter o seu filho de volta. É mais ou menos isso, Valdete. O amor egoísta exatamente faz com que, no próprio egoísmo, nós enxerguemos os nossos equívocos. E sabe-se lá quanto tempo? E é isso até o próprio evocador falou para ela: olha, se você tivesse esperado mais um pouquinho, se você tivesse esperado o suficiente, você inclusive seria recebida no plano espiritual pelo seu próprio filho. Ele iria lá te receber. Por quê? Porque realmente tem alguma afeição que os une. Só que você não conseguiu esperar. Você quis antecipar, e é isto que está fazendo com que você não consiga enxergar o seu filho. Ele está mais perto de você do que você poderia supor, mas você não vai conseguir enxergá-lo, sobretudo com esta revolta dentro do próprio coração. Cabe, disse o evocador, a você própria, não a mais ninguém, cabe a você própria abreviar ou retardar este momento do reencontro. E aí ele fala: ore e peça perdão a Deus. E com isso ele faz ali uma oração junto com ela. Olha, vamos orar juntos. Ele chama ela para orar. Vamos orar junto. E começa ali a proferir umas palavras. E ela vai pensando e refletindo. E após a oração, ela sentiu um pouco mais de alívio, ela sentiu um pouco mais de esperança. Gente, porque quando nós falamos nesses vícios, em defeitos, quando a gente fala em desespero, quando a gente fala em revolta, isso são fluidos que estão impregnando em nós e que vão proporcionando, a nossa própria emoção vai alimentando aquilo, e esse desespero, essa revolta só vai aumentando, e parece realmente um sofrimento, mas vamos tentar julgar, uma dor que a gente não consegue entender. Então, com a oração, o que ele faz? É como se a gente estivesse ali tomando um banho. E este banho, a oração, essa vibração, ela vai eliminando estes fluidos e aí a gente tranquiliza. Imagine, é como se você tivesse com uma dor de cabeça, aí você vai, toma um analgésico e ele vai aliviando a sua dor de cabeça. A oração é isso, é esse analgésico que ajuda a aliviar. Então, ela naquele instante começou a sentir um pouco mais aliviada e um pouco mais de esperança. A Elaine faz aqui um questionamento. Quando nascemos, temos o planejamento aqui na Terra. Um suicida não escolhe fazer de jeito nenhum. Não existe, Elaine, essa possibilidade de escolha ou de escolher esse tipo de caminho para retornar à pátria espiritual. Por quê? Porque é o seguinte, você vem, tá? E você traz consigo todas estas, vamos assim dizer, essas informações das suas existências pretéritas. E nós vamos desenvolvendo, e aí vem aquela questão da neuroplasticidade cerebral, que é exatamente aquela capacidade que nós temos para modificar o nosso próprio passado. Porque se você não trabalhar nesse processo de modificação do passado, você vai cair nos mesmos erros. Como aquele garoto que foi levado lá para o Chico, que precisaria amputar a perna, a mãe ficou em desespero, e ele falou: não, Chico, pelo amor de Deus, meu filho já sofre tanto, ele já tem problema mental, já tem problema nos braços, e agora vai ter que amputar as pernas e tal. E aí, né, depois que Chico fala, reza ali junto com ela e tal, pede para ela levar o pensamento a Deus. Depois que sai, Emmanuel fala para o Chico, falou: Chico, aquilo ali é algo necessário. Aquilo ali é algo necessário por quê? Porque ele já está alimentando pensamentos para se atirar na frente de um trem, para se atirar debaixo de um trem.
Então, se não amputar as pernas dele, como nas últimas 10 encarnações ele praticou o suicídio, ele vai voltar a praticar. Por quê? Porque ele não trabalhou isso dentro dele, ele não buscou essa modificação, essa reforma interior, essa transformação. Então, nós não nascemos com essa propensão e nem esse tipo de programação em espécie nenhuma. Então, infelizmente, é esse desespero que bate e nós perdemos essa confiança em Deus, nós perdemos a fé, e aí nesses momentos de desespero a gente acaba se entregando, infelizmente. E é claro, a gente acha que se entregando a esse desespero e tentando aliviar a nossa dor ou aliviar o nosso sofrimento, nós acabamos por encontrar. Não sei se vocês perceberam, mas muitos desses espíritos disseram isso. Eu tentei fugir do sofrimento e caí numa tortura que eu sequer imaginava. Foi o que aconteceu, ou o que acontece com todos esses seres. Você sai, acha que vai fugir de um sofrimento e cai exatamente numa tortura, né? Opa, e agora? Sai da frigideira para cair no fogo? É mais ou menos isso. Então, o suicídio ou o autoextermínio, como é uma oportunidade, a vida e a existência, uma oportunidade concedida por Deus, a gente tem que ter essa calma para, como nós colocamos aqui, a Valdete ainda lembrou ontem, os nossos fluidos, ou nós trazemos aquela quantidade de energia o suficiente, fluido vital, suficiente para uma existência de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos, cada um traz, e o ideal é que ele esgote isso a serviço do bem para alcançar a evolução. Então, foi exatamente o que aconteceu com essa mãe, e veja que o sofrimento dela foi diferente dos outros, e o principal era exatamente não conseguir o que ela queria, que era ter o contato com o filho, é estar junto com o filho. E aí, a separação foi inevitável, e este véu, infelizmente, fazia ou proporcionava a ela um sofrimento inigualável, diferente do que aconteceu com o outro rapaz, com o outro senhor em 67 anos. Gente, nós chegamos aqui ao final, aliás, até ultrapassamos um pouquinho. Agradeço mais uma vez a todos vocês por estarem aqui juntos nesta nossa leitura, né? Uma leitura estudo. E que nós continuemos com as nossas reflexões firmes e cada vez mais firmes na própria fé, na confiança em Deus, independentemente do período que nós estamos atravessando, com certeza vamos acreditar e confiar, porque não cai uma folha de uma árvore sem que Ele permita. Muita paz a todos vocês, uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.